Ok, sem mais delongas, eu quero abrir com vocês em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, começando do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Capítulo 6, versículo 24, isso mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que os alimentos, e o corpo mais do que as vestes? 26. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito do que as aves? 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 28. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. O 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Deus, obrigado por esse privilégio, obrigado pela sua graça, a sua misericórdia. Nós queremos, Deus eterno, ouvir a sua voz, queremos que o Senhor possa ministrar os nossos corações, queremos ler a sua palavra, queremos meditar na sua palavra. Essa palavra, ela é espada de dois gumes, essa palavra que nos transforma, que o Senhor muda a nossa mentalidade, que o Senhor nos leva a compreender aquilo que é a sua vontade, Pai, nesse texto. Nós pedimos a sua orientação, que o Senhor nos traga o renovo para os nossos corações. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gosto muito desse texto e eu quero falar sobre o que significa muito mais valor esse texto. Conhecendo o pastor Aldemiro, penso que talvez não seja estranho pregação expositiva aqui na igreja. Normalmente eu prego mais com pregação expositiva, né? Gosto de olhar para o texto, tentar explorar ao máximo o que o texto está nos trazer, né? Eu acho que isso é importante e ele é fundamental. Uma das coisas para você compreender esse texto, ele está dentro de um contexto que é do Sermão do Monte. Então, Jesus começa seu ministério, ele começa a curar, começa a pregar o evangelho do reino, começa a ensinar as coisas sobre o reino de Deus. E a fama de Jesus cresce. A fama de Jesus cresce e ele fica, de certa forma, famoso. As pessoas começam a ouvir a falar sobre Jesus, quem é esse Jesus. E a multidão vai se aproximando, né? A multidão se aproxima. A uma dada altura, Jesus está aqui no Sermão do Monte, está a ensinar coisas sobre o reino de Deus. Na verdade, o Sermão do Monte são sobre ensinamentos sobre o reino de Deus. A um dado momento, Jesus começa realmente a falar, né, desses versículos que nós lemos, né? Desse texto que nós lemos. Só que aí você percebe que a partir do versículo 9 do capítulo 6, ele está falando sobre a oração do Pai Nosso e ele vai descendo e chega aqui até no versículo 24. Normalmente, na versão que você tem da Bíblia, você encontra separado entre o versículo 24 e o versículo 25. Algumas Bíblias não trazem essa separação. Normalmente, muitas pregações eles começam lendo esse texto a partir do versículo 25, né? Mas quando você para e você observa o texto, você percebe que o versículo 25 até ao versículo 33 é um desenrolar do versículo 24. Por isso que o versículo 25 ele começa assim: por isso vos digo. Essa expressão por isso vos digo é alguém que está a falar sobre alguma coisa e ele começa a ter um raciocínio e é para por isso vos digo. Na verdade é uma sequência do que o versículo 24 está a falar.
Por isso que minimamente a introdução que Jesus está trazendo sobre esse texto é o versículo 24. E no versículo 25 é o desenrolar do versículo 24 até ao versículo 33 que nós lemos. Isso é muito importante. Nós queremos falar sobre o que significa muito mais valor na perspectiva bíblica e na perspectiva de Cristo. O que isso significa? Quando Jesus no texto está a falar, não tendes vós muito mais valor, o que isso significa? Versículo 24, Jesus está falando sobre dois senhores. Ele fala sobre o Senhor Deus e o Senhor Dinheiro. Aqui você percebe que ele está a atribuir ao dinheiro não simplesmente como um instrumento, como uma moeda de troca comercial existente, mas um ponto importante é que aqui o dinheiro, Jesus está a tratar ele como Senhor. Então ele apresenta dois senhores, o Senhor Deus e o Senhor Dinheiro. Ele não apresenta um meio termo entre, existe uma linha cinzenta, mas ele apresenta dois senhores, o Senhor Deus e o Senhor Dinheiro. E Jesus usa 4 palavras importantes para você entender como nós vamos lidar com o Senhor Dinheiro e como nós vamos lidar com o Senhor Deus. A primeira palavra é a palavra amor, que ele usa no versículo 24. A outra palavra é a palavra ódio. A terceira palavra é a palavra devoção. E a quarta palavra é a palavra desprezo. Tudo aquilo que você ama, você se devota, você se dedica. Algumas versões do versículo 24 traz a palavra dedicação. Tudo aquilo que você ama, você se dedica. Tudo aquilo que você odeia, você despreza. Você não faz o inverso. Aquilo que você ama, o que vai demonstrar, a demonstração prática e real daquilo que você ama está relacionado com o nível de dedicação que você faz em relação a essa pessoa. Aquilo que você odeia, você passa a desprezar. Então, não existe uma expressão de amor se não houver dedicação. E quando nós falamos sobre dedicação, isso envolve o investimento de tempo, o investimento de recurso, o investimento daquilo que nós temos, daquilo que nós somos a essa pessoa na qual nós amamos. Quando eu digo que eu amo a minha esposa, é porque eu preciso realmente me dedicar a ela. E quando eu falo que eu amo a Deus, eu preciso realmente me dedicar a Deus. Então, a palavra dedicação no versículo 24 é uma palavra-chave, é a palavra que demonstra o quanto você realmente ama a Deus. E a palavra ódio, para você entender se você odeia o pecado, você odeia alguma coisa, é a palavra desprezo. Desprezo, ela é uma palavra que o prefixo des, aí significa aquilo que você nega, aquilo que você não quer ou aquilo que você pretende não poder fazer. Porque a palavra prazer é aquilo que você gosta, aquilo que você tem anseio em poder fazer ou anseio em você poder comer. Aquilo que você despreza, então, é uma expressão porque você odeia isso. E aqui Jesus apresenta esses dois senhores. Ele fala assim, olha, tem o Senhor Deus e tem o Senhor Dinheiro. A forma como eu vou me dedicar ao Senhor Deus significa que eu amo a Deus. Se eu odeio o Senhor Dinheiro, realmente eu vou desprezar o Senhor Dinheiro. Jesus não está nos ensinar, atenção, Jesus não está nos ensinar de que o dinheiro em si é um problema, como um meio de troca, ou como uma expressão daquilo que você vai ganhar quando você trabalha, ou a remuneração que você recebe no seu emprego ou no seu trabalho. Jesus está nos ensinar, aqui o dinheiro, ele está a falar sobre o Senhor Dinheiro. E a pergunta é, quando é que Deus é o seu Senhor? Ou quando é que o dinheiro é o seu Senhor nesse texto em Mateus 6? Talvez essa seja uma das maiores perguntas sobre a nossa reflexão nessa manhã. Quando é que Deus é o seu Senhor em função desse texto? E quando é que o dinheiro é o seu Senhor em função desse texto? Para você entender essas duas perguntas, o versículo 25 começa realmente a explicar o que isso significa, quando é que Deus é o seu Senhor ou quando é que o dinheiro é o seu Senhor. Isso é muito importante. E no versículo 25 ele fala assim, por isso vos digo, não andeis ansioso. Ele fala sobre ansiedade, sobre duas coisas no texto, versículo 25. No versículo 25, Jesus está falando sobre a ansiedade, sobre duas coisas. Primeiro, sobre a vida e depois sobre o corpo. Sobre a vida, ele fala sobre a comida e bebida. E sobre o corpo, ele fala sobre o vestuário. E você percebe a ligação que existe no versículo 25 e 24, ela é muito importante. A pergunta é, para eu ter comida, bebida e vestuário, você tem que ter quê? Tem que ter dinheiro. Exatamente. Você tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Por isso que eu falei que o versículo 25 é um desenrolar do versículo 24.
A ansiedade que Jesus está se referindo em relação à vida, ele está falando sobre comida e bebida, e a ansiedade relacionada ao corpo, ele está falando sobre o vestuário. Só que essas três coisas fundamentais que ele apresenta nesse texto, que são coisas que, para a manutenção básica da vida, você tem que ter dinheiro. E depois ele fala assim: não tendes vós, no versículo 25 ainda, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus depois reforça dizendo o seguinte: olha, a vida ela é mais do que o alimento. Essa palavra mais significa dizer algo excessivo, mostra uma relevância, uma importância maior do que ele está se referindo em relação à comida. Ele fala que a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que o vestuário. Aqui tem um ponto muito interessante para você compreender. Muito importante. Em nenhum momento desse texto, preste atenção nisso, em nenhum momento desse texto, Jesus se referiu ao dinheiro. Ele não falou que a vida é mais importante do que o dinheiro. Ele não falou que o corpo é mais importante do que o vestuário. É bem provável que Jesus poderia ter dito isso, porque já na altura de Jesus havia a moeda, havia o dinheiro como uma troca comercial, mas ele não se referiu a isso. Ele falou que a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que o vestuário. Por que Jesus não se referiu ao dinheiro? Porque para você ter essas coisas, você precisa ter dinheiro. Meu palpite é porque comida existiu antes do dinheiro. Vestuário existiu antes do dinheiro. Quando você volta em Gênesis e você compreende a forma como Deus fez os céus e a terra, depois fez o homem, ele fez os animais, as ervas do campo como mantimento para o homem, tudo isso são obras que Deus fez. Depois que o homem peca e o homem faz uma veste de folha e se cubra, e aquilo foi insuficiente, também está a apontar naquilo que Cristo iria fazer para a humanidade, a sua morte, e Deus mata um animal e ele faz uma roupa digna para Adão e Eva. Isso está mostrando que realmente sempre o vestuário e a comida existiu antes do dinheiro. Dinheiro é uma expressão da sabedoria ou do entendimento do homem para facilitar as trocas comerciais. Mas a pergunta é, por que Jesus não se referiu em relação a isso? Você vai compreender isso no versículo 26. No versículo 26, o versículo 26, Jesus está se referindo, ele dá um exemplo da ansiedade que nós temos, da preocupação que nós temos em relação à comida e bebida. Ele faz uma comparação às aves dos céus. Aqui é muito importante. Ele fala assim: observai e olham as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não têm celeiro, mas o Pai Celestial as alimenta. Quando você para compreender o versículo 26 e a comparação que Jesus está fazendo em relação ao versículo 26 é muito importante. Jesus aqui está falando de um processo econômico e financeiro que funciona. Quem é agricultor ou conhece um pouco sobre agricultura, você sabe que o processo de produção da agricultura tem tudo isso. Você prepara a terra, você prepara a semente, você prepara, se calhar, algum investimento, você lavra a terra, coloca a semente, espera o tempo para a terra poder produzir os frutos ou os legumes do campo, você faz a colheita, armazena, né? Tem um armazém onde você coloca o celeiro e tem um processo de logística e distribuição para levar até o mercado. Você vende esse produto e você tem o dinheiro. Então você percebe que aqui a lógica, você começa a entender que sempre o desenrolar da conversa de Jesus, de certa forma, é exatamente isso. Só que Jesus fala assim, que as aves não fazem tal coisa, as aves não semeiam, não colhem. Em outras palavras, as aves não trabalham, mas o Pai Celestial as alimenta. E ele continua, e ele não para por aí. Ele fala o seguinte: não tendes vós muito mais valor em relação às aves? O que significa ter valor diante de Deus e na perspectiva bíblica? E quando você olha nesse texto, o versículo 26, ele fala que não tendes vós muito mais valor em relação às aves. O que isso significa? As aves não trabalham. Elas não fazem nenhum trabalho intelectual e remunerado. Nós fazemos. Versículo 24, ele está falando sobre o Senhor Deus e Senhor Dinheiro. Versículo 25,
ele está falando sobre as 3 coisas básicas da vida, da manutenção: comida, bebida e vestuário. Versículo 26, ele está fazendo uma analogia em relação às aves, comparativamente à ansiedade em relação à vida. Só que nesse ponto, ele fala que as aves não semeiam, não colhem, não trabalham, não têm capacidade intelectual, tecnológica para fazer alguma coisa e ter produção. Ainda assim elas comem, ainda assim nós temos muito mais valor em relação às aves dos céus. Só que dentro desse contexto que nós vivemos hoje em dia, para você ter dinheiro, você tem que trabalhar. Você trabalha, tem remuneração, o dinheiro vai trazer o quê? Comida, bebida e vestuário. Só que tem um problema. Antes do trabalho, você tem que se capacitar. Vai para a faculdade ou faz um curso técnico, você se capacita, vai para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai te trazer dinheiro, e dinheiro você compra o quê? Comida, bebida e vestuário. Esse é o ciclo da vida. Você nasce, cresce, casa ou não casa, vai se formar, vai para o trabalho, vai trazer o quê? Dinheiro, e dinheiro vai trazer o quê? Comida, bebida e vestuário. Esse é o ciclo. Só que Jesus, nesse ponto de vista, ele está falando que as aves não fazem isso. Mas o Pai Celestial as alimenta e não tem despois muito mais valor do que em relação às aves. Aqui está um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia na sociedade. A forma como nós nos valorizamos hoje, ela está acentuada naquilo que você ganha. Naquilo que você tem. A valorização que nós temos hoje da sociedade e com as redes sociais, não importa o que você é a sua aparência em relação às redes sociais. Mas o que Jesus está a falar, olha, se vocês trabalham, se vocês se valorizam por causa do trabalho, as aves fazem isso, mas elas comem. Elas não fazem isso, mas elas comem. Mas será que Jesus está querendo nos dizer, ou está querendo nos falar que nós não podemos trabalhar? Não, não é isso. Até porque trabalho é um princípio do reino de Deus. Até porque quem instituiu o trabalho foi Deus. Trabalho sempre existiu antes da queda do homem. Trabalho é uma das maiores bênçãos que Deus criou. Trabalho é um processo que Deus criou para nós podermos desenvolver a sociedade. Sem trabalho não tem como ter desenvolvimento econômico e social em um país. Trabalho é bênção. Trabalho existiu antes da queda do homem. Deus criou o mundo, Deus começou criando o mundo trabalhando em 6 dias. Então você entende que o nosso valor como pessoas em Deus, elas não estão centradas no trabalho. Trabalho pode ser uma expressão de adoração em relação a Deus. Mas trabalho não define quem eu sou. Trabalho, dinheiro, comida, bebida e vestuário não define a minha identidade em Deus. Isso é que Jesus está a trazer para nós como uma grande reflexão. Eu posso fazer do meu trabalho como uma expressão de adoração a Deus, porque eu vou trabalhar, eu estou servindo alguém e no processo eu posso ganhar dinheiro, eu posso ter uma remuneração, mas esse processo não me define. Mas esse processo não expressa o quanto é o meu valor em relação a Deus, pelo contrário. É o caminho inverso. Eu vou trabalhar, eu vou atrás das coisas, não porque essas coisas me valorizam. Eu vou atrás das coisas porque eu já tenho valor em Deus e em Cristo Jesus. E o versículo 26, Jesus fala a respeito disso. Olha para as aves dos céus. Elas não trabalham, não semeiam, não veem, mas o Pai Celestial as alimenta. Não tem despois muito mais valor em relação às aves? Só que ele continua no versículo 27, dizendo o seguinte. Aqui, ele já está fazendo uma outra comparação em relação ao quê? A ansiedade em relação ao corpo. Aquilo que nós vestimos. Eles olham para os lírios do campo. Os lírios do campo não trabalham, não fiam. E nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual aos lírios do campo. Sempre que você olhar na Bíblia, você vai perceber que Jesus usa muito a natureza para fazer comparações. A pergunta é por quê? Por que Jesus usa muito a natureza para fazer? A outra parte importante que você observa nesse texto
O versículo 26, Jesus está fazendo comparação em relação às aves. O versículo 27 é em relação aos lírios do campo. Um dos nossos maiores problemas hoje chama-se comparação. Nós estamos sempre nos comparando com coisas que o homem fez. Ser humano não consegue fazer uma ave. Ser humano não dá vida a uma ave. A natureza quem fez foi Deus. Os elementos de comparação que Jesus usa nesse texto não são elementos que o homem fez. O homem tem a capacidade de poder fazer. O homem pode fazer um smartphone, o homem pode fazer um carro, pode fazer outras coisas. Mas quando você observa no texto, a comparação que Jesus faz, Jesus nunca usou um elemento que o homem fez. Jesus sempre está a usar um elemento que Deus fez e que só está na competência e capacidade de Deus fazer. A pergunta é por quê? O problema é que eu e você estamos a nos comparar com coisas que o homem faz. O homem tem a capacidade de fazer e refazer ao mesmo tempo. Mas a comparação que Jesus faz nesse texto, ele não usa nenhum elemento que o homem consegue fazer. Ele usa elementos que só estão na capacidade de Deus fazer. Até o nível de comparação que nós temos, ele é medíocre. O nível de comparação que nós fazemos conosco mesmo, ela é medíocre, porque são coisas que o homem faz. Mas a comparação que Jesus usa nesse texto não tem nada a ver com aquilo que o homem faz. Não está na competência e capacidade do homem fazer. São coisas que Deus fez. Quando você volta em Romanos 8 é um texto muito interessante. Você percebe Paulo falar sobre a natureza. Pode falar assim, mais ou menos em Romanos 8. A natureza geme. Ela geme pela vinda de Cristo. E o texto continua, né? É o texto onde Paulo vai falando sobre a questão de que Deus nos preparou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Mas tem três elementos importantes em Romanos 8. Primeiro, Paulo fala sobre Deus, fala sobre o homem e fala sobre a natureza. Ele fala que a natureza geme desesperadamente para ser transformada. Porque o salmo que o irmão Otávio leu, ele fala que a natureza louva ao Senhor. Ele fala que por causa da vaidade do homem, a natureza está sujeita a sofrer. Basicamente isso fazendo um resumo. Por causa da vaidade do homem, a natureza está a sofrer. E isso só vai acontecer quando Deus restaurar todas as coisas. Ela vai voltar ao seu estado natural, a natureza. Jesus sempre usou exemplos ligados à natureza, porque a natureza é um sistema que Deus criou, é um sistema perfeito. Sem a intervenção do homem sobre a natureza, ela continua perfeita. Por causa da vaidade do coração do homem, existe essa intervenção sobre a natureza de forma irresponsável. Mas quando você percebe de que a forma como o ecossistema, como a natureza funciona, isso também de certa forma representa aquilo que Deus é sobre a natureza. Então Jesus normalmente não está a usar qualquer exemplo quando ele está a fazer esse processo de comparação. Só que nesse ponto, o versículo 30, ele fala assim: homens de pequena fé. E o 31, ele fala assim: por que vocês estão inquietos por aquilo que vocês vão comer, beber e vestir? O 32, ele fala assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Essa parte é importante. Quais são as coisas que o gentio procuram? Quais são as coisas que o gentio procura e que o texto está a nos falar? As coisas que o gentio procura são o quê? Comida, bebida e vestuário. Quem são os gentios? Gentio é um povo sem Deus. Gentio é um povo que não tem Deus, que não tem Jesus, é um povo sem orientação. Ele fala que essas coisas, quem procura são os gentios. O versículo 32 e o versículo 33 tem duas palavras importantes para você compreender. A palavra procurar e a palavra buscar. A palavra procurar, Jesus usou para o gentio. A palavra buscar, ele usou relacionado ao reino de Deus. Qual é a diferença entre a palavra procurar e a palavra buscar? Quando você procura uma determinada coisa, normalmente você não sabe onde está. Quando você procura uma determinada coisa, normalmente você não sabe onde está. Isso gera ansiedade, gera preocupação, frustração.
Porque você vai procurar, você não sabe onde está. Mas quando você busca, normalmente essa palavra dá a ideia de que você sabe onde está. Se eu disser para o meu filho Neemias, vai buscar o copo d'água na mesa, ele sabe. Ele vai buscar o copo d'água. Normalmente a palavra buscar dá a ideia de que eu sei onde eu vou encontrar. Eu sei onde está o que eu estou buscando. Mas a palavra procurar já não. Ele fala assim, olha, os gentios é que procuram estas coisas. Quais são as coisas que os gentios procuram, que o texto está a falar? Comida, bebida e vestuário. E quais são as coisas que são acréscimo em relação na busca do reino de Deus? Quais são estas coisas que Deus vai nos acrescentar na busca do reino? Comida, bebida e vestuário. Quais são os valores que o texto nos apresenta, que mostram quais são os valores de você poder servir ao Senhor Deus ou você servir ao Senhor dinheiro? Jesus falou assim, versículo 25, o último trecho. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Ele fala no versículo 33. Buscai em primeiro lugar o quê? Mas o quê? Okay. O que é justiça? Essa é uma outra pergunta interessante. Eu faço muitas perguntas, né? Justiça, de uma forma geral, você vai encontrar, tem Antigo Testamento, Novo Testamento, vários textos falando sobre justiça, em diferentes contextos, diferente sentido também. Mas um dos sentidos geral na Bíblia, quando está a falar sobre justiça do reino de Deus, justiça do reino de Deus, ele está a falar sobre sermos retos, obediência, seguir alguma norma, seguir alguma lei, algum estatuto de Deus. De certa forma também é isso, justiça. O que significa buscar a justiça do reino nesse texto? Jesus disse que a vida ela é mais importante do que a comida e bebida. E o corpo ela é mais importante do que o vestuário. Esse é o princípio do reino. Quando eu faço o caminho inverso, eu estou servindo o Senhor dinheiro. Quando vocês não estão compreendendo. O reino de Deus está, não diria baseado, mas um dos princípios e valores do reino de Deus é a vida, ela é mais importante do que comida e bebida. Só que o que traz comida e bebida e vestuário é o dinheiro. No entanto, portanto, a vida ela é mais importante do que o dinheiro. O corpo é mais importante do que o vestuário. Só que para você ter o vestuário, você tem que ter quê? Tem que ter dinheiro. No entanto, o corpo é mais importante do que o dinheiro. O reino de Deus não valoriza a comida em detrimento da vida. Quais são as características de alguém que está a servir ao Senhor dinheiro? Versículo 24, lembre-se que ele está falando de amor. Quando é que eu estou servindo ao Senhor dinheiro? Quando eu amo o dinheiro. Quando eu me dedico ao dinheiro. E quais são os princípios e valores que podem demonstrar que você está servindo ao Senhor dinheiro? Aí está. Quando você valoriza mais a comida e bebida em relação à vida das pessoas. Amém. Aí sim. Aí você está a servir ao dinheiro. O reino de Deus não faz o caminho inverso. Vou dar um exemplo prático. Se você trabalha na função pública, por exemplo, e você é ministro, sei lá o que for, você tem um orçamento de 10 milhões de kwanza, por exemplo, para destinar a hospitais ou obras públicas, 10 milhões de kwanza. Não sei como é que fazem os cálculos, normalmente
tenho a ideia de que existe uma premissa de que esse orçamento está baseado também pela quantidade de pessoas que podem ser atendidas nesse hospital. Você tem, por exemplo, 10 milhões de kwanza para um município ou um bairro. Tem que construir um hospital, colocar equipamentos, treinar o pessoal para essa unidade hospitalar funcionar. No final das contas, nos 10 milhões de kwanza, você tira 6 milhões de kwanza e você desvia. E ficam quantos milhões? 4 milhões de kwanza. E esses 4 milhões de kwanza se tornam insuficientes para colocar essa unidade hospitalar funcionando. Vai faltar recurso e aí depois a obra fica no meio e você tem que esperar mais o próximo orçamento para poder gerar dinheiro enquanto a população está sofrendo. O que isso significa? Que o dinheiro que você desviou, você pode comprar o que você quer, você pode comprar o que você quer na vida em detrimento da vida das pessoas. Isso significa amar o dinheiro. Amar o dinheiro significa quando eu faço o caminho inverso. Eu torno o que eu quero comer, eu torno o que eu quero beber, eu torno o que eu quero vestir de forma ilegal e ilícita em detrimento de pessoas que podem se beneficiar de algum serviço ou alguma coisa. E quando é que eu estou a servir ao Senhor Deus? Um dos princípios e valores desse texto, do serviço ao Senhor Deus, significa dizer o seguinte: eu valorizo mais a vida das pessoas em detrimento do que elas comem, do que elas vestem. E aqui tem uma coisa muito importante e brilhante que o texto nos traz. No versículo 25, a última parte, quando ele fala que a vida é muito mais do que o alimento e o corpo é muito mais do que as vestes, a pergunta é: qual é o propósito da vida e qual é o propósito da comida, do alimento? A comida, o alimento, existe para a manutenção da vida e não o inverso. Repito, o alimento existe para a manutenção da vida. A vida não existe para o alimento. Existem pessoas só vivendo para comer. Existem pessoas acomodadas, com uma mente baixa, que o que ela faz, o que ela trabalha, a sua dedicação na vida é única e exclusivamente para ter recurso e parece que está com uma visão medíocre e pequena em volta dos recursos, daquilo que ele precisa, daquilo que são acréscimos do reino. E Deus nos chama nessa manhã para nos despertar e falar: olha, o reino é muito mais do que comida e bebida e vestuário. E Paulo fala isso no Novo Testamento. Ele fala que o reino não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Então a nossa perspectiva sobre o reino de Deus, ela está pequena. Nós precisamos olhar com outros olhos. Precisamos começar a olhar de que o reino de Deus é muito mais do que comida, bebida e vestuário. A existência da vida, ela não está embasada, ela não está determinada por causa do alimento. O alimento existe para a manutenção da vida, mas não é o caminho inverso em relação à vida.